Que bom que vocês estão aqui, que bom que nós estamos para dar continuidade à nossa série Sermão do Monte, né? É uma série que Deus tem nos motivado e nos direcionado. Eu queria fazer o sal da terra, luz do mundo e as leis junto, Jesus cumprindo a lei. Mas a hora que eu fui estudar sobre Jesus cumprir a lei, eu falei assim, não tem como. Tem que ser um dia inteiramente para esse tema. Porque se a gente não entender esse tema, Jesus é a lei, nós não conseguiríamos entender o que Deus quer falar a respeito do Sermão do Monte para nós. Jesus, nós entendemos aqui, no primeiro dia, que Jesus ele falou do nosso caráter, nas bem-aventuranças, ele falou da nossa missão. Nós somos sal da terra, luz do mundo, e para isso ele tinha que confrontar aqueles homens, os fariseus, os escribas, e ele começa a falar sobre qual é a relação dele com a lei. Nós vamos entender isso, por que Jesus fez isso, para depois ele começar a ensinar sobre as leis que ele veio interpretar, o que ele veio cumprir, como ele veio fazer. Então nós vamos hoje, Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Irmão, se você quiser acompanhar, nós estamos gravando essas mensagens, colocando no nosso canal do YouTube, tá? O nosso canal do YouTube é uma ferramenta de discipulado para a nossa igreja. Nós não temos pretensão nenhuma em ser conhecido no Brasil, nós não temos pretensão nenhuma em sermos conhecidos, ganhar dinheiro com o YouTube. Nós não queremos ganhar dinheiro com o YouTube. Nós é mais uma ferramenta de discipulado, é mais uma ferramenta para a gente poder relembrar nossas mensagens. Nós estamos aqui já e quero deixar um convite para você. Nós não criamos ministérios do nada e não colocamos pessoas para liderar ministérios. E essa semana alguns irmãos nos procurou e falou assim, pastor, queremos cuidar da mídia da igreja. Instagram é tudo eu que faço, irmão. YouTube é tudo eu que faço. É eu que faço tudo. E não fica bom, porque quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada, direito. Então, os irmãos me procuraram e nós estamos aqui começando, agora, o ministério de mídia da nossa igreja. Ministério de YouTube, Instagram e Facebook. Nós vamos ter uma reunião. Se você quiser participar desse ministério, nos procure. Só peço para você não encavalar com outro ministério, porque ministério é coisa que você é chamado, coisa que você gosta de fazer, quer fazer, porque dá trabalho. Então se você é chamado para isso, se você gosta de fazer isso, nos ajude e nos faça aí crescer nas redes sociais e ser uma ferramenta de evangelismo, de buscar pessoas para Jesus, em nome de Jesus. E essas palavras, a primeira e a segunda, está lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser ouvir elas, se você quiser entender delas, só você ir lá, que ela está lá na série Sermão do Monte. Igreja Teu Reino Lavras é o nosso @, só ir lá, segue, curte, compartilhe e vamos embora, vida que segue. Está aberto aí, Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Obrigado, Missão Teu Reino, que maravilha que vocês fizeram hoje aqui, tá? Muito bom esse final de semana, Henrique e Núbia, Márcio e Helenice, que excelência, que decoração, que entrega que vocês fizeram. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Irmão, pastor Reginaldo também pelos estudos, obrigado, viu, meu irmão? Coisa foi joia rara para nós aqui. Mateus 5, versículo 17 diz assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Mas todos aqueles que praticarem e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino de Deus. Pois eu vos digo que, se a sua justiça não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque estamos reunidos em Teu nome, porque queremos ouvir a Tua voz e sermos cheios do Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós graça, sabedoria e discernimento. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco. Que tudo que nós formos falar aqui esteja de acordo e conformidade com o Teu Espírito, que seja testificado no nosso Espírito. Nos ensina, nos ajude a ser discípulos do Senhor,
segundo a tua graça, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, essa mensagem aqui eu vou dividir ela em 3 partes. Primeira parte, Cristo e o Antigo Testamento. Cristo cumprindo o Antigo Testamento e uma justiça maior. Jesus disse que tudo aquilo que ele está fazendo está conectado com o Antigo Testamento. Jesus disse: olha, eu não vim abolir, eu não vim anular, eu não vim tirar de forma alguma coisa do Antigo Testamento. Eu vim cumprir. Jesus, ele veio para cumprir o Antigo Testamento. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a minha harmonia, aquilo que eu vim viver, a forma que eu vim andar, está de acordo com o Antigo Testamento, está conectado com o Antigo Testamento. E o que tem no Antigo Testamento, o que nós entendemos como Antigo Testamento, quais eram as leis que dirigiam o Antigo Testamento? O Antigo Testamento ele era dividido em 3 porções. A primeira delas é a lei moral, que é os 10 mandamentos e alguns outros princípios. Esses são aqueles mandamentos que foram firmados de uma vez por todas. A lei moral é o nosso relacionamento entre nós e Deus e nós e os homens. A lei moral é aquilo que todo mundo conhece e nasce. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, todo mundo sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. A lei moral foi mais para instruir, para trazer um direcionamento. Mas você pode ir numa aldeia indígena, você pode ir em lugares que nunca ouviram falar de Deus, em qualquer lugar. Todo mundo tem uma lei moral, todo mundo tem um conhecimento dos seus limites uns para com os outros. E Deus instituiu sua lei moral. Essa é o conjunto de valores que dão norte em relação aos nossos relacionamentos. Êxodo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, ali estão as leis morais. E depois ele vai falar de outras coisas. Temos uma outra porção que é a lei judicial. Essa lei ela tinha em vista a legislação da nação de Israel. Se você fizer isso, a sua punição será isso. Se você fizer aquilo, a sua punição será isso. Então, era aquilo que enquanto Deus agia, quando Israel agia como teocracia, quando Israel agia, Deus sendo o seu Senhor, essas leis eram o que acontecia. A gente encontra isso em Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio. Nós encontramos todas as leis de Deus ali. Não pode passar da parte do seu vizinho, e dentre outros, irmãos, são muitos mandamentos que definem a lei judicial. E tinha também a lei cerimonial, que era os holocaustos, os sacrifícios, a forma de cultuar Deus, como chegar diante de Deus, o que fazer. Então, qual tipo de animal seria usado, quem poderia fazer o sacrifício, quem agiria, o que faziam os levitas, o que fazia, irmão, tudo aquilo que estava referente ao culto, às cerimônias direcionadas a Deus. Aonde cultuar, de que forma cultuar, como cultuar. Então as leis, ela era dividida nessas 3 porções: moral, judicial e cerimonial. E a palavra diz que Jesus veio cumprir toda essa lei. Jesus cumpriu, enquanto judeu, toda a lei judicial. E Jesus também veio cumprir a lei cerimonial. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Jesus, ele veio para cumprir toda a lei cerimonial. E no versículo 21 de Mateus capítulo 5, ele começa a dizer, ensinar sobre as leis morais. Nós vamos entrar nisso semana que vem. O que fazer a respeito do homicídio, adultério, os seus inimigos, o que fazer, o que não fazer. Então Jesus começa a ensinar para nós essa lei moral. Engraçado que antigamente as leis eram ensinadas pelos profetas. Os profetas interpretavam, aplicavam e chamavam o povo ao arrependimento. Os profetas eram aqueles que estavam sempre apontando para Cristo. O Antigo Testamento é cheio de Jesus. O Antigo Testamento é cheio da palavra de Deus. Jesus, ele veio cumprir aquilo que os profetas diziam a respeito dele. Jesus não veio tirar, Jesus não veio modificar, Jesus não veio abolir, Jesus veio cumprir.
Jesus veio prestar plena obediência, até os últimos detalhes. Jesus veio cumprir da menor até a maior letra, do J ao tio, quando do I ao tio, em algumas traduções, quando os escritores estão escrevendo do I ao tio, do J ao tio, eles estão falando não é do J da letra, não é do I da letra, eles estão falando do quê? Do pinguinho do I, de tão mínimo, que Jesus veio cumprir essa lei. Então Jesus, ele está aqui para cumprir essa lei. A lei de Deus foi dada e nada poderá ser alterada, porque a lei de Deus, ela é santa, a lei de Deus, ela é perfeita, porque a lei de Deus aponta para Cristo. O Evangelho, várias citações do Evangelho aponta para a lei. Várias citações do Evangelho mostra a lei, fala do Novo Testamento, fala do Antigo Testamento. Para Jesus, o Antigo Testamento era a palavra de Deus, era a verdade de Deus, é a verdade de Deus, e não poderia ser mudada. Sabe, não dá para separar o Antigo e o Novo. Não dá para dizer, olha, nós estamos na graça e não vamos mais olhar para o Antigo Testamento. Nós estamos na graça e não podemos viver mais o Antigo Testamento. Irmãos, ou nós somos aqueles que vamos viver totalmente o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo também não fala, não é assim. Nós não podemos ser os judaizantes da época, que queriam implantar nas igrejas uma vida das leis junto com a igreja. Não, quais leis nós devemos cumprir? É sobre isso que nós vamos falar. Então Jesus, ele estava totalmente cumprindo no Antigo Testamento. A segunda parte da mensagem dessa noite é: Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Jesus foi declarado, Jesus viveu o que tinha que viver, e Jesus cumpriu. Jesus afirma ser ele mesmo o cumpridor daquilo que foi ensinado pelos profetas. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 20. Diz assim: pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Por quantas foram as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim. Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus fez, Deus colocou em Cristo o seu sim. Cristo é a resposta para as promessas. Cristo é a resposta para aquilo que Deus fez por mais de 4.000 anos de história. Nós precisamos olhar para Cristo e ver Cristo veio para cumprir, porque existe profecias a respeito de Cristo. Miqueias capítulo 5 versículo 2 diz que Cristo nasceria em Belém, o Salvador nasceria em Belém. Isaías 53 diz que o Salvador curaria muitos, libertaria muitos, e Cristo curou, Cristo libertou. Outras profecias, Gênesis capítulo 12 diz que seria descendente de Abraão. Jesus faz parte do descendente de Abraão. Salmo 89 diz que ele seria descendente de Davi. Jesus faz parte da descendência de Davi. Salmo 22, esse eu quero ler com vocês. É uma das profecias maravilhosas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um pouco, depois vocês continuem em casa. Já começa com a frase que nós bem conhecemos: meu Deus, por que me desamparastes? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite eu não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és o rei
és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiarão e não se decepcionarão. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balança a cabeça, lança insultos contra mim, dizendo: recorre ao Senhor, que o Senhor liberte, que o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como cera, derreteu no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encararam com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, não fiques distante. Ó minha força, vem logo ao meu socorro. Livra-me da espada, livra-me da vida, do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Tu me respondestes. Proclamarei o teu nome aos teus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvam-no vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do louvor, na grande assembleia, na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor louvarão. Que vocês tenham vida longa, pois todos os confins da terra se lembrarão e voltarão para o Senhor. Todas as famílias da nação se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Que salmo maravilhoso, que salmo que diz quem Jesus é, o que Jesus fez. Aqui está nós, irmão, versículo 31, falei que não ia ler, mas acabei lendo tudo. E um povo que ainda não nasceu proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Nós somos esse povo. Jesus estava sendo proclamado pelos profetas. Jesus foi dito, Jesus cumpriu tudo isso que os profetas disseram, tudo isso que os homens do Senhor disseram. A carta do profeta Joel, quando disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, é o que diz para nós, que naquele dia, no dia de Pentecoste, o Espírito veio sobre toda a carne. Jesus cumpriu tudo aquilo que tinha que ser feito. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que Jesus foi nascido de uma mulher e viveu debaixo da lei. Ele cumpriu tudo que a lei tinha a respeito dele. Tanto no seu nascimento, na sua vida, Jesus sempre sujeitou a lei. Sabe, irmãos,
como nós somos chamados. No início do século, após Jesus, eles colocaram um nome para nós. Nós éramos conhecidos como aquele povo, o povo da cruz. Nós éramos conhecidos como aquele povo que carregava uma cruz como símbolo da sua religião. Aquele povo, que povo? O povo da cruz. Irmãos, e nós, quando a gente vai falar da cruz, quando a gente vai evangelizar, nós falamos: olha, Jesus morreu naquela cruz por você, Jesus morreu naquela cruz para te dar uma vida melhor, para te dar a vida eterna. De fato, sim, irmão. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós não podemos olhar na cruz como um sentimento de dó, como um sentimento de choro, porque o propósito da cruz não é despertar em nós um sentimento de compaixão. O propósito da cruz não é meramente uma exibição do amor de Deus. A cruz, ela só pode ser compreendida se a gente conseguir olhar para a lei. Se nós temos uma visão da lei, nós temos uma realidade do que foi a cruz. A cruz, na cruz ele recebia a penalidade prescrita pela santa lei de Deus, o meu e o seu pecado. Na cruz, era o que a lei condenava. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Não existe um homem bom. Jesus cumpriu a lei, morrendo naquela cruz, por mim e por você. Se Deus disse que a punição seria a morte, alguém teria que morrer. Se Deus disse que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, alguém teria que morrer. E esse alguém foi Jesus. Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é a oferenda, ele é o holocausto. Ele apresentou o seu próprio sangue no céu. Toda cerimônia da lei teve o cumprimento em Cristo Jesus. Toda cerimônia, tudo aquilo que a lei cobrava por cerimônia, nós não precisamos sacrificar mais animais, nós não precisamos mais entregar algo a Deus, nós não precisamos mais derramar sangue de inocente, porque como diz em Hebreus, de uma vez por todas, Cristo se entregou por nós, cumprindo toda a maldição da lei, para nos fazermos livres dessa maldição. Cristo cumpriu a lei, e Cristo cumpre também a lei em nós. Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz que quando Cristo morre, quando Cristo ressuscita, o seu Espírito vem, e o seu Espírito vem, e o seu Espírito também entra em nós. E nós, a partir desse momento, com o Espírito do Senhor, nós também conseguimos viver segundo Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 2, irmão, abra para mim. Romanos 8, 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo morreu para exigir aquilo que a lei exigia, para que nós não mais vivêssemos segundo a lei, segundo a carne, na verdade. Irmãos, a carne não tem poder sobre ti, a carne não pode te conduzir mais, porque Cristo já te resgatou, e você hoje vive pelo Espírito. Quantos crentes guiados pelo Espírito nós temos aqui? Só um crente guiado pelo Espírito consegue cumprir Mateus 5, 6 e 7. Por isso que nós precisamos entender a lei, porque se nós não entendêssemos a lei, se nós não entendermos que Jesus viveu a lei, que Jesus cumpriu a lei, nós diríamos e olharíamos para nós: eu também não consigo cumprir, eu também não consigo viver.
Mas Romanos 8 diz para nós: hoje nós não vivemos mais segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito de Deus que habita em nós. Não tem desculpa para crente nenhum. Isso é bom ou ruim? Mas isso motiva a gente, não motiva? Porque a gente olha assim, tem jeito, porque Cristo cumpriu, então eu consigo viver. Romanos 8, 7, um pouquinho à frente. Irmão, depois você lê na sua casa Romanos 8, 9, você vai ficar maravilhado. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós somos guiados pelo Espírito. No aspecto cerimonial, Jesus cumpriu a lei perfeitamente. No aspecto judicial, Jesus cumpriu as regras perfeitamente. Hoje, Jesus deu uma palavra para o povo judeu, Mateus capítulo 21. Deus fala assim: olha, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser entregue a um outro povo. Que povo que é esse, irmão? A igreja. Israel não é um país teocrático, porque hoje em 1 Pedro capítulo 2, Jesus diz que nós somos o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Existe uma nação que Deus governa, existe um povo que Deus governa, e esse povo se chama igreja. Deus não é brasileiro, Deus não é americano, Deus não é europeu, Deus é um Deus da sua nação, a sua igreja. O que Deus governa, o que Deus dirige, o que tem que viver segundo a vontade dele é a igreja, porque é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, essa é dele. Muitos de nós confundimos política com a igreja, e nesse momento que nós erramos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não tem nada a ver com o Brasil, irmão. Tem nada a ver com o Brasil, tem nada a ver com os Estados Unidos, tem nada a ver com a Europa. Esse texto é um texto direcionado para Israel, antes de Jesus, porque depois de Jesus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a igreja, porque Deus é o Senhor da sua igreja. Quando somos felizes como nação de Deus, porque Deus é o... Por isso que a igreja nunca quebra, irmão. Pode perseguir, pode matar, deixa o sangue dos profetas correrem, dos apóstolos correrem pelo chão, porque aquilo serve de adubo para crescer mais e mais e mais homens e mulheres do Senhor, porque Deus está cuidando do seu povo nunca vai ser destruído. Irmãos, Jesus estava no Antigo Testamento, Jesus cumpriu o Antigo Testamento. O que sobrou para nós? As leis morais. Mateus 5, 6 e 7. As leis morais estão ligadas ao relacionamento. E essas leis não mudam. Elas são permanentes. Elas são perpétuas. O que nós devemos cumprir como lei do Senhor, o que nós devemos observar no Antigo Testamento, são as leis morais. Nós temos o Antigo Testamento para isso, nós temos o Novo Testamento para isso, e é assim que nós vamos entrar e aprender cada dia mais nisso. As leis, Jesus trouxe um direcionamento para nós. No livro de Marcos, Jesus disse: olha, vou deixar para vocês 2 grandes mandamentos. Qual que é? Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com tudo aquilo que você tem, e amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Essa é a lei moral. Só que nós podemos destrinchar essa lei moral. 1 João capítulo 3, versículo 4, por favor, Wesley. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei,
De fato, o pecado é a transgressão da lei. Quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, mas espera aí, então se eu transgredir a lei, eu vou estar pecando, então eu tenho que viver a lei inteira? É a lei moral, irmão. Quando nós transgredimos essa lei, quando nós transgredimos o amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a ti mesmo, nós estamos transgredindo. Nós estamos errando, nós estamos vivendo em pecado. O crente está ligado à lei da regra da vida. Quando nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas, nós transgredimos a lei. Quando nós deixamos de amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós transgredimos a lei. E a palavra de Deus é clara, o apóstolo João diz para nós, pecamos. Quando Deus não está em primeiro lugar, quando Deus não é a essência da nossa vida, quando Deus não é aquilo pelo qual nós morremos, pelo qual nós entregamos a nossa vida, estamos em pecado. Estamos vivendo de forma errada diante de Deus. Engraçado que nós não somos salvos pela lei, amém ou não, gente? Nós somos salvos pelas obras. Pelo fato de que a lei, pela graça, irmão, desculpa. Não somos salvos pelas... Nós somos salvos... Quase morreu aí, Adeus. Desculpa, irmão, ainda bem que vocês me conhecem, né? Nós somos salvos pela graça de Deus. Sabe? A lei, as promessas de Deus foram dadas 430 anos antes da lei. Diga-se comigo, a promessa veio antes da lei. Para que serve a lei? A lei ela tem uma finalidade para nós: apontar tudo para Cristo. A lei aponta para Cristo. Sabe, existe uma heresia dos antinomianos que dizia o seguinte: não importa o que eu faço, já que eu sou salvo pela graça. Isso no século II, irmão. 200 anos depois de Jesus, os caras já veio com essa ideia. Depois, se você ler Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Vivemos então no pecado para que a graça seja maior? De forma nenhuma. Nós não podemos viver assim, irmão. Porque quem vive assim normalmente não conhece a Deus. A verdade, a graça veio. Deus nos abriu a mente, nos abriu o coração para que consigamos interpretar e enxergar a lei perfeitamente. Sabe, a graça não é uma desculpa para vivermos no pecado, sem cumprir a lei. Nós precisamos cumprir a lei moral. Nós temos que observar as leis morais. Se eu perguntar para vocês, o que é ser santo? O que é ser santo? Ser santo é uma pessoa reta, que ande de conformidade com aquilo que é o correto. O que é ser correto? É andar debaixo da lei. Então o santo é aquele que anda de conformidade com a lei, que luta pelo pecado, que vai. E a graça nos impulsiona a cumprir essa lei. Porque todos os homens que têm o conhecimento de Jesus, todos os homens que conhecem Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, eles querem observar a lei. Quantos aqui tem Jesus? Deixa eu fazer uma pergunta: você quer amar a Deus sobre todas as coisas? Você quer amar o teu próximo como a ti mesmo? É porque a graça te manda para isso. É porque a graça te quer. Não é mais por causa da lei, mas é porque Cristo morreu por você. É porque Cristo te chamou para isso. Sabe, irmãos, através de Cristo, somente através de Cristo, do seu Espírito, da lei que se cumpre em nós, nós somos capazes de viver a lei. Mateus capítulo 7, versículo 21. Um pouquinho na frente aí, nós vamos ler isso mais para frente no futuro.
Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Em teu nome? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cumprir a lei, viver segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós somos chamados, e é o que nos faz conhecido do Senhor. Sabe, Jesus nos ensinou que Ele cumpriu a lei. Então cabe a nós também cumprir a lei. Volta a Mateus capítulo 5, versículo de número 20. E aqui eu encerro o meu segundo ponto. Agora entra a palavra da noite, mas é rapidinho, eu vou acabar, não vou demorar, porque isso agora tem a ver com a gente. O tema dessa noite, o tema do restante agora dessa mensagem é uma justiça ainda maior. 5:20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus aqui, ele falou para nós que ele estava na lei, ele cumpriu a lei. Ele falou: olha, agora o negócio é o seguinte, a justiça de vocês precisa ser maior. Qual é a nossa influência contra o Evangelho? Qual é a nossa influência contra aquilo que nós recebemos do Senhor? Aqui Jesus quer nos colocar a forma correta de influenciar para o reino de Deus. E Jesus, ele tem que pôr um parâmetro disso. Jesus, ele tem que falar assim: olha, deixa eu mostrar para vocês qual é o parâmetro. Sabe, Jesus era uma pessoa incomum, irmãos. Ele não era um fariseu ou da escola de um escriba. Ele muito menos um mestre da lei formado. Mas ele estava ali, de frente de todas essas pessoas, confrontando, ocupando a posição de mestre. Jesus tinha uma conduta estranha, porque como mestre, Jesus estava sentado com os pecadores, com os publicanos, aqueles que a sociedade odiava. Que mestre que é esse, que anda com esses homens? Que mestre que é esse? Jesus, ele veio trazer um reino diferente. Jesus, ele veio trazer algo que o povo nunca viu. Mas Jesus nunca desrespeitou o que os profetas disseram sobre ele. Sabe, guardar a lei vai trazer uma experiência de santidade para nós, mas não pode ficar só numa experiência emocional ou boa do coração. A santidade é algo que nós temos que pôr em prática todos os dias da nossa vida, irmão. Santidade não é sentimento. Estou bem, porque hoje eu não acessei aquele site. Estou bem, porque hoje eu consegui viver sem mentir. Glória a Deus, irmão. Mas santidade é prática diária. É prática diária. Ser santo equivale a ser semelhante a Cristo. Não tem outra referência de santidade para nós a não ser Cristo. Nós não podemos colocar de referência como santidade fulano, ciclano, beltrano a nós, porque nós não vamos dar desculpa no dia do Senhor. Pastor, mas o meu pastor era assim. Irmão, não joga a bomba para mim não, meu filho. Vai ser Jesus, porque eu tenho que ter como referência Jesus.
Você tem que ter como referência Jesus. Vamos entender um pouquinho, irmãos, quem eram os escribas e fariseus. Sabe, quem que você acha que é santo aqui na terra hoje? Fulano é santo, Beltrano é santo. Aquele cara é homem de Deus, revela o CPF, a cor da meia e o endereço da rua, com o número que a pessoa mora. Quem que é esse santo para você? Sabe, os escribas e os fariseus eram os bambambam daquela época, irmão. Eram os caras que eram perfeitos. Aí aparece Jesus diferente, dizendo assim: olha, se a sua justiça não for maior do que desses caras aí, vocês não vão entrar no céu. Imagina aquele povo olhando e falando assim: meu Deus. Dá um exemplo. Sabe aquela irmã do coque que a gente fala assim: nossa, essa mulher de Deus, eu nunca vou chegar no nível dela? Quando você pensou assim, daquela irmãzinha que você vai no culto e fala assim: meu Deus, eu não vou chegar no nível dessa irmã? Mais ou menos isso. Imagina esse povo ouvindo: olha, vocês precisam ser melhor que fariseus e escribas. Vocês precisam ser melhor do que esse povo. Faça ideia que balde de água fria que Jesus estava dando no coração dos seus discípulos. Como Jesus? Eles são perfeitos. Eles são homens que vivem segundo a sua vontade. Sabe, irmãos, quem eram esses homens? Os escribas eram homens que passavam suas vidas inteiras ensinando e expondo a lei. Eram grandes autoridades nesse assunto. Eles estudavam e praticavam isso em suas vidas. Eles viviam da forma que praticavam. Já os fariseus, o nome fariseu significa separatista, no bom sentido. Fariseus eram homens que eram separados do convívio com os outros homens. Fariseus eram homens que pegaram a lei de Moisés, estudaram e queriam aplicar, irmão, só que a lei de Moisés com os fariseus era mais pesada. Eles pesavam esse ensino. Sabe, os fariseus, a parábola do fariseu publicano, quantos lembram que Jesus contou? O fariseu chega para orar e fala: Deus, obrigado, porque eu não sou como esse cara. A verdade, eu jejuo 2 vezes por semana. Deixa eu fazer uma pergunta: você sabe quantos jejum no Antigo Testamento era pedido pela lei? Chuta aí. Por ano? Vamos fazer por ano, é mais fácil. Pela lei, no Antigo Testamento, o homem era obrigado a jejuar 1 vez por ano. Os fariseus colocaram 2 vezes por semana. Você tem noção do nível dos fariseus? Do que eles pediam? Obrigado, Deus, porque eu não sou como um desses homens. Sabe, eles pensavam que eles eram grandes. E eles nunca tinham a menor esperança de se tornar um fariseu. Eles nunca tinham a menor esperança de se tornar um escriba, um doutor da lei. Aí Jesus solta para eles essas palavras. Jesus queria mostrar para o seu povo que o ensino desses homens eram vazios. E esse eco não poderia ser representado ou entregue ao povo. Por que vazio? Por que um eco? Porque os fariseus, tudo que faziam era nos mínimos detalhes. Vocês não lavam a mão para comer? Seus discípulos não lavam a mão para comer. Não foi isso que diz no Evangelho? Olha, vamos dar os dízimos das hortas, das hortelãs, do cominho. Vão ser perfeitos. Não, você tem que dar o dízimo de tudo. Mínimos detalhes, cuidava de tudo. Extremamente religiosos nas coisas cerimoniais. Tudo que tinha que entregar. Jesus olha para ele e fala assim: hipócritas, sepulcro caiado. Sabe qual que é o problema disso? É que eles achavam que estavam bem. Mateus 23, versículo 1, irmão. Eu só vou começar a ler, depois vocês leem em casa, senão nós não vamos dar tempo. Depois você lê inteiro, tá?
Então Jesus disse à multidão, aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se sentavam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo a movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados de mestres. Mas vocês não devem ser chamados de mestre. Um só é o mestre. E assim vai, irmão. E depois ele começa lá, versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei dos fariseus, vocês acham que vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Irmãos, os fariseus eram homens que fechavam tudo. Não deixavam, gostavam dos melhores lugares, dos melhores assentos, gostavam de ser visto pelos homens. E achavam que estavam certos. Achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Irmão, não tem como a gente ler as Escrituras. Não tem como a gente ler o capítulo 23 de Mateus e ficar do mesmo jeito. Sabe? O maior problema disso tudo, isso eu trago para nós agora como aplicação, que a religião dos escribas e fariseus era uma religião externa. Era algo aparente aos homens, bonito. E a religião que Jesus nos chama para viver é uma religião interna, do coração, da verdade. Jesus dá uma palavra forte. Olha, não tem como servir a dois senhores. Ou vocês amam um e desprezam o outro. Não dá para servir a Deus e o mamon. E a palavra diz que os fariseus começaram a rir dele na hora que ele falava disso. Os fariseus começaram a rir porque Jesus deu essa palavra. Gostavam de dinheiro. Sabe, irmão, o reino de Deus envolve coração. O reino de Deus é aquilo que o homem faz quando está sozinho. Você quer saber se você é crente, irmão? O que você faz quando você está sozinho? Você quer saber se você ama a Deus? O que você faz quando ninguém está te vendo? Essa é a sua verdadeira religião. Essa é a sua verdadeira religião. Vim para o culto domingo, onde está todo mundo vendo. Faz parte da religião, mas não pode ser considerada a verdadeira religião. Vocês estão entendendo porque a nossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus e dos escribas? Não é entre eu e os homens, não é o que os homens estão vendo, é o que Deus está vendo, é como eu estou vivendo quando eu estou sozinho. Nós nos preocupamos muito com as cerimônias. Nós nos preocupamos muito com o culto. Culto de Santa Ceia ninguém perde. Por quê? Santa Ceia. Eu preciso estar lá. Hoje é isso. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe, irmão, isso é o maior perigo dos nossos dias hoje. O importante não é ir ao culto domingo. O importante é o que eu faço depois dos outros dias. O importante é como eu trato meus funcionários, é como eu trato meus clientes, é como eu trato minha esposa, é como eu trato meu marido. É como eu trato os meus relacionamentos. Não ser considerado um fariseu, não ser comparado aos fariseus, é ter uma religião pura e verdadeira dentro de si. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo.
Sabe, quem sabe muitos de nós, algumas vezes oramos, Deus, muito obrigado porque eu converti, fulano não. Sério, irmão. Muito obrigado. Talvez é isso, irmão. Por isso que eu falei que esse é o momento mais importante dessa palavra dessa noite. Nós não podemos de forma alguma ter uma justiça igual à do fariseu. O que adianta virmos para o culto todo domingo, e não viver aquilo que Deus nos chamou para viver no íntimo, sozinho? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não queremos ser vistos pelos homens, irmãos. Jesus está dizendo para nós o seguinte: a nossa verdadeira religião é glorificar a Deus em tudo. Os fariseus e os escribas, tudo que faziam tinha uma intenção: ser glorificados. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma ser glorificados. Sabe, nós precisamos olhar para nós como Deus nos olha. Como que Deus olha para você? Sabe qual que é a única diferença de um crente e de um fariseu? A única diferença, e aqui eu não estou julgando ninguém, eu estou pedindo para você passar no espelho entre você e um fariseu. Eu fiz isso. Bem-aventurados sois vós. A nossa diferença, um cristão, um homem, um servo de Deus, é se nós temos dentro de nós as bem-aventuranças ou não. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados vocês que choram. É assim que Deus nos olha. Vocês que choram, vocês que são mansos, vocês que são misericordiosos. Ter uma justiça maior do que a dos fariseus e escribas é viver as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, 1. Sabe, dentro de nós precisa existir isso. A maior prova da nossa santidade é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa atitude para com Ele, é o nosso amor para com Ele. Tudo que nós fazemos glorifica a Deus, irmão. Tudo que nós fazemos glorifica a Deus. Sua vida glorifica a Deus, seus estudos glorificam a Deus, seus negócios glorificam a Deus, sua família glorifica a Deus. Sabe, eu não estou falando de erros, porque erros nós vamos cometer no meio do caminho, perdão nós vamos pedir várias e várias vezes no meio do caminho, mas é que o nosso coração, se nós queremos ter uma justiça maior do que a dos escribas e fariseus, se nós queremos andar segundo aquilo que nós somos chamados para andar, o nosso coração tem que ser para Deus. Os nossos relacionamentos têm que ser para Deus, tudo nosso tem que ser para Deus. Aí, se a gente entende isso, nós não vamos pensar mais como fariseus. Por quê? Porque os fariseus e escribas entendiam a lei de que forma? Olha, se você cometer adultério, você está em pecado. Fariseu e escribas, adultério era você pegar uma mulher aqui e deitar com ela. Se você matar alguém, chegar aqui, dar uma facada, um tiro, alguma coisa, é pecado. Aí Jesus vem trazer para nós que não está na aparência, está dentro. Olha, não é mais pegar uma mulher, um homem e cometer adultério. Olha, se dentro de você, você já olhou uma mulher, se dentro de você, você já desejou alguém, você já pecou, filho. Porque não é o que está externo. Olha, não é matar uma pessoa que te faz pecador, mas é dizer para ele: louco, raca. A próxima domingo vai ser isso. Raca é você dizer o seguinte: ó, você não presta. Você é a pior coisa da sociedade. Eu estou falando assim, se você disser isso para o irmão, se você chamar o irmão de louco, alguém de louco, você já está correndo sérios riscos, não só matar. Irmãos, o Evangelho não pode ser externo. O Evangelho não pode ser aparência.
O evangelho não pode ser uma Bíblia sendo carregada para vir aos cultos aos domingos. A nossa justiça precisa de ser maior do que a dos fariseus e escribas. A nossa justiça tem que ser interna. A nossa vida com Deus tem que ser algo que parte de dentro para fora. Eu amo minha esposa, eu não traio a minha esposa, não é porque a lei moral da comunidade que eu tenho que viver um bom casamento, não. Eu amo a minha esposa porque em primeiro lugar eu amo a Deus, e amando a Deus eu consigo amá-la. E assim a gente vai vivendo, irmão. Sabe, o único desejo do crente é viver totalmente para Deus. O homem que anda com Deus, o homem que vive com Deus, o seu desejo sempre será Deus. Sempre será Deus. Nós somos diferentes dos escribas e fariseus. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite dizendo para vocês que a nossa justiça precisa ser muito maior do que os escribas e fariseus, porque essa foi a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, abram comigo todos. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. A justiça de Jesus foi muito maior. Olha o que o apóstolo Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa foi a atitude de Jesus, e essa precisa ser a nossa: glorificar a Deus. Nós não estamos aqui para ser glorificados, irmãos. Nós não estamos aqui para merecer glória nenhuma, porque Deus é aquele que tem que ser glorificado em nossas vidas. Eu quero encerrar com essa frase que eu postei no Instagram, que eu falei que eu ia encerrar. Feliz é o homem que o seu cristianismo acontece no anonimato. Guarda essa frase. Feliz é o homem que não precisa ser visto por ninguém para ser um cristão. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. E que Deus nos dê graça, sabedoria e discernimento para que possamos viver um verdadeiro cristianismo, uma igreja segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós entendemos que Jesus estava no Antigo Testamento. Todos nós entendemos que Jesus cumpriu as leis judicial, cerimonial, moral, e que cabe a nós também cumprirmos a lei moral, que é uma lei perpétua, que é uma lei permanente. Então toda vez que nós observarmos a lei, toda vez que nós entrarmos agora, Mateus 5, versículo 21 em diante, nós estamos entendendo a lei moral, e precisamos cumprir a lei da forma que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Curva sua cabeça, eu quero orar. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por cada um dos irmãos que aqui estão, por cada um que vão nos ouvir. Que o Senhor derrame graça, sabedoria e discernimento sobre nós. Muito obrigado por ter vindo aqui à terra e cumprido a lei. Muito obrigado porque a lei do Espírito, o Espírito está em nós agora para nos fazer cumprir
as leis morais que o Senhor deixou para nós. Capacita a tua igreja, a tua noiva, para viver segundo a tua vontade, a tua graça, o teu amor e o teu favor. Nós oramos, Pai, agradecidos por essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo. Igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos encerrados. Dê um aplauso ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Tu és santo, maravilhoso. Até quarta-feira que vem, estudo bíblico aqui. E semana que vem, continuação da série Sermão do Monte.